Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava no serviço quando meu celular começou a tocar. Era um número desconhecido. E quando atendi, escutei aquela voz. Olá, esse número é do Leonardo? Leonardo? Não. Acho que você se enganou. Aqui é Gustavo quem está falando. Gustavo? Mas você por acaso conhece algum Leonardo? Olha, pior que não, viu? Vai ver, você se confundiu em algum número. Também tô achando. Bom, fazer o quê, né? Desculpa, viu? Eu não queria te incomodar. Falei que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que era coisa que acontecia, e acontece mesmo, né? Até comigo já aconteceu, ligar errado. Só que, para minha surpresa, dali a menos de 5 minutos, eis que meu telefone voltou a tocar. E o detalhe, do mesmo número. Antes mesmo de atender, ainda pensei comigo, será que essa menina ligou errado de novo? Olha, até pensei em deixar tocar, até cair. Só que no fim, acabei atendendo. E no que falei alô, ouvi aquela mesma vozinha do outro lado da linha. Oi, Gustavo, sou eu de novo. Eu que te liguei enganado agora há pouco. Lembra, né? Sabe o que é? Não me leve a mal, mas queria te fazer uma pergunta. Você por acaso é solteiro? Olha, eu escutei aquilo. Eu achei tão esquisito. Imagine, a pessoa te liga enganado, se desculpa, depois te liga de novo, mas isso em menos de 5 minutos, para te fazer aquela pergunta. Se você é solteiro, vamos convir, né? Não é todo dia que isso acontece. Procurando disfarçar meu embaraço, falei que sim, que era solteiro. E quis saber por que é que ela tinha perguntado aquilo. Sabe o que é? É que depois que eu desliguei, acabei adicionando o teu número aqui no WhatsApp. Aí vi a fotinho do teu perfil. Me desculpe a sinceridade, viu? Mas é que eu te achei tão bonito. Aliás, você também tem uma voz muito bonita, sabia? Não me leva a mal. É que apesar da gente nem se conhecer, deu para sentir que você deve ser um cara bem bacana, muito simpático. Por isso, te liguei de novo. Puxa vida. Surpresa, né? Isso nunca me aconteceu. Bom, obrigado, né? Olha, realmente fiquei surpreso com tudo aquilo. Surpreso e até meio sem graça. Principalmente porque ela começou a puxar assunto e a me perguntar um monte de coisa. Como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Começou perguntando onde eu morava, onde trabalhava, o que fazia. Não nego que fiquei até meio desconfiado. Cheguei a pensar que pudesse ser alguém querendo, sei lá, né, me aplicar um golpe. Tem tanto golpe hoje em dia, mas de todo modo fui dando corda. Ela também tinha uma voz assim muito bonita, bem suave, bem adocicada, até meio sexy. Miriam era seu nome. Me contou que era solteira, quer dizer, separada. Não tinha filhos, já fazia quase 1 ano que estava sozinha. Imagine, você nem conhece a pessoa, nem ela te conhece, e um acaba passando a ficha completa para o outro. Até eu me surpreendi comigo mesmo. Sabe, porque normalmente eu sou assim um pouco mais reservado. Ela falou que tinha adorado conversar comigo e que ia gostar muito de um dia poder me conhecer pessoalmente. Sabe, depois que desligamos o telefone, eu fiquei ali até meio fora do ar, sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido, porque foi uma coisa tão, pelo menos para mim, nunca tinha me acontecido. Depois eu também adicionei o seu número no meu aparelho e quando vi a foto dela no perfil, senti até um friozinho na barriga, porque ela também era bonita. Estava sorrindo nessa foto em particular. De todo modo, pensei que tudo ia ficar por isso mesmo, que aquilo não teria
grandes consequências. Só que com o passar dos dias, a gente passou a trocar mensagens, até que tempos depois combinamos um encontro para nos conhecermos melhor. Não nego que fiquei nervoso. Mais do que nervoso, acho que fiquei até meio apreensivo, com medo de ela de repente se desencantar. Não gostar de mim quando ficássemos frente a frente. Sabe aquele medo bobo que dá na gente? O fato é que fiquei com muita expectativa sobre esse encontro. Fantasiei tanta coisa. Mesmo tendo visto apenas a sua foto, não dá para negar que fiquei encantado. E quando ficamos frente a frente, o encanto, pelo menos o meu, só aumentou. Porque, pessoalmente, juro, ela parecia ainda mais bonita. A gente se cumprimentou com um beijo no rosto. E apesar de já estarmos trocando mensagens há quase um mês, percebi que ela ficou meio encabulada diante de mim e eu mais ainda diante dela. Incrível, né? Quer dizer, ela até parecia um pouco mais à vontade. Já eu, que sempre fui um cara tímido, demorei um pouco para me soltar. Para resumir, não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. E o melhor de tudo foi que quem tomou a iniciativa foi ela. Meu Deus, quando que eu pude imaginar que uma ligação errada fosse me levar até aquele momento, até aquele beijo. No fim, acabamos passando aquela noite juntos. Como já tinha me contado pelo telefone, ela era separada, morava sozinha. E talvez, por essa situação, no fim acabou me convidando para conhecer o seu apartamento. Eu morava com a minha mãe, e como sempre fomos ligados um no outro, antes liguei para ela para avisar que iria passar a noite fora. Minha mãe sempre foi aquele tipo de mulher assim, super protetora, sabe? Aquela mãezona. Deu para sentir que ela não gostou muito de saber que eu não ia dormir em casa. Até porque não conhecia a Miriam. Ficou me enchendo de pergunta, dizendo para eu ter cuidado. Sabe, mãe protetora, né? É exatamente assim. De qualquer maneira, a Miriam acabou percebendo esse temperamento maternal, digamos assim, da minha mãe, porque ouviu ali a nossa conversa pelo telefone, né? E eu dando explicações, tanto que falou: nossa, pelo jeito você deve ser o bebezinho da mãe, né? Você por acaso é filho único? Pior que sou. E você tem razão, viu? Eu e minha mãe, a gente tem uma ligação tão grande. Até porque meu pai morreu quando eu ainda era tão menino, sabe? Tão criança. Puxa, bonito isso. Infelizmente, já perdi os meus pais. Só tenho uma irmã, mas ela mora em Santa Catarina. Passamos aquela noite juntos, lá no apartamento dela. E foi uma noite esplendorosa, simplesmente maravilhosa. No dia seguinte, ela ainda me deu carona, até pertinho do meu trabalho. A verdade é que tudo aconteceu entre nós assim de uma maneira tão instantânea, aconteceu tudo muito rápido. Desde aquele nosso primeiro encontro, a gente nunca mais se desgrudou. A gente falava e se via todos os dias, até que no fim foi inevitável. Acabamos nos apaixonando. Como eu já disse, tudo muito rápido. Eu digo isso porque em menos de um mês, a gente se encontrando, se conhecendo, pelo menos se conhecendo assim pessoalmente, porque havia mais aquele mês lá no começo, quando a gente só trocava mensagens, ela me convidou para morar com ela no seu apartamento. Minha resposta foi imediata e afirmativa. Falei que sim, apesar da minha mãe não ter gostado nem um pouco. Lembro dela falando: você não acha que está se precipitando muito, meu filho? Você nem conhece essa mulher direito. Morar junto não é a mesma coisa que namorar, viu?
Ela não queria que eu me mudasse para o apartamento da Miriam. Aliás, as duas até ficaram meio estremecidas por causa disso. Porque a mãe acabou falando uma coisa que a Miriam não gostou. Chegou a dizer aquilo. Eu não estou roubando o Gustavo da senhora, viu, dona Carla? Fica tranquila. Ele vai continuar sendo o seu filhinho querido, seu bebezinho. Sabe, ela falou aquilo até meio com malícia, sabe? Meio com ironia. A mãe também não gostou desse jeito da Miriam, usando aquele tom irônico, meio debochado. Por isso ficaram assim, meio brigadas, uma de bico com a outra. Pensei, meu Deus, só o que falta é isso. Elas ficaram de mal. O pior é que ficaram uma com cisma da outra. Sabe, por um motivo tão pequeno. Tanto que minha mãe, às vezes, quando escutava o nome da Miriam, já falava alguma coisa e... A Miriam também. Eu tocava no nome da minha mãe e ela já fechava a cara. Olha, eu tinha de cortar um dobrado para que elas não brigassem. De todo modo, apaixonado do jeito que estava, mesmo minha mãe ficando contrariada, acabei aceitando o convite da Miriam. E mesmo fazendo tão pouco tempo que a gente se conhecia, acabei me mudando lá para o apartamento dela. Não demorou muito para eu me dar conta de que minha mãe tinha pelo menos um pouco de razão. Morar junto não é a mesma coisa que namorar. Sabe, não que eu fosse um cara inexperiente ou imaturo, não, mas a verdade é que a Miriam era uma pessoa muito mais vivida que eu. Já tinha passado por um casamento, né? E outros relacionamentos assim mais longos. E desde o começo, ela quis meio que comandar a relação, sabe? Ditar as regras. Ai de mim se eu fizesse alguma coisa que ela não gostasse. Ela botava aquele apartamento abaixo, falava um monte. Desde que tinha me mudado para lá, que eu senti que ela era uma pessoa assim, geniosa, gostava tudo do jeito dela. Apesar de também ser uma mulher carinhosa, quando queria. Como eu era muito ligado à minha mãe, vivia indo lá visitá-la, né? E aos poucos, isso passou a incomodar a minha namorada. A gente passou, inclusive, a discutir por esse motivo. Quer dizer, a gente, quando eu falo, é modo de dizer, porque era ela que discutia comigo. Não falava nada, só escutava. Sempre que isso acontecia, ela fazia questão de me rebaixar. E foi aí que eu comecei a ligar o sinal de alerta. Gustavo, você precisa crescer, viu? Se tornar um cara mais independente. Sair um pouco da barra da saia da tua mãe. Sabe, eu não gostava quando ela falava isso. Até porque, puxa vida, tinha nada a ver. O problema foi que, com o tempo, os desentendimentos foram ficando maiores. A gente brigava e ela me mandava chorar no colo da minha mãe. Vai procurar a mãezinha, vai. E sempre usando aquele tom irônico, debochado. Claro que eu não gostava. Quem é que gosta? Ela me tirava do sério. Porque me tratava como se eu fosse, sabe, um cara bobo. Uma pessoa sem vontade própria. Tudo bem que era ela quem comandava o relacionamento, ditava as regras, mas também não precisava me desmerecer, sabe, daquele jeito o tempo todo. Olha, eu dificilmente levantava a voz para ela. Porque nunca achei legal um homem agir assim, sabe, de modo autoritário com uma mulher. Isso, quem sabe, lhe desse a impressão de que eu fosse mesmo uma pessoa fraca, sem opinião. Lembro que um dia, no meio de mais um desentendimento, pela primeira vez, eu acabei falando uma coisa da qual depois até me arrependi. Mas sabe, no calor da raiva. Olha, Miriam, deve ser por isso que o teu primeiro casamento não deu certo, viu? Você é muito arrogante. Gosta de pisar nas pessoas, né? Ela, no entanto, em vez de ficar ofendida, não.
Mas também não calou a boca, pelo contrário, retrucou. Melhor do que ser uma pessoa patética como você, viu? Que depende da mãe ficar passando a mão na cabeça para tudo. Aliás, Gustavo, você quer saber? Tô cansada, viu? Não sei por que eu ainda fico insistindo com você. Eu preciso de um homem de verdade do meu lado, não de um menino. Olha, eu quero que você vá embora daqui o quanto antes. Não suporto nem olhar para a tua cara. Sem dúvida foi a pior briga que a gente teve. Dessa vez, eu também falei um monte. Até porque não estava mais aguentando ser tratado daquele modo. Como se fosse um idiota. Mesmo assim, não imaginei que ela pudesse chegar àquele ponto de me mandar embora do apartamento. Repito, em todos os nossos desentendimentos, ela dava sempre um jeito de me rebaixar. E sempre colocava a minha mãe na história. E sempre usando aquele tom depreciativo, debochado. Meu Deus, minha mãe nem estava ali para me defender. Sem contar que ela me tratava como se eu fosse um zero à esquerda. Um menino, em vez de um homem. Bom, se pensava tudo aquilo de mim, por que então tinha me convidado para morar com ela? Na verdade, naquele momento, dei razão para minha mãe. Eu tinha me precipitado mesmo. Deveria ter conhecido minha namorada um pouco melhor antes de dar um passo tão importante. Claro que fiquei chateado. Mais do que isso, magoado. Até porque estava gostando dela de verdade. Eu não desejava aquele fim pra gente. Só que fazer o quê? Arrumei minhas coisas naquele mesmo dia e voltei lá para casa da minha mãe. Minha mãe, aliás, me recebeu com aquela cara de quem diz, não avisei. Olha, foi difícil voltar à minha vida antiga depois desse acontecimento. Porque eu estava já ficando tão acostumado a levar aquela vida de marido e mulher. E para dificultar ainda mais, volta e meia, a Miriam me mandava uma mensagem, querendo saber como eu estava. Outra coisa que não dava para entender, porque, meu Deus, ela tinha me tocado lá do apartamento dela, me expulsado da sua vida, me chamou de moleque praticamente, chegou a dizer que precisava de um homem de verdade. Só que continuava mandando mensagem, só para saber como eu estava. Para quem dizia que não suportava nem ver a minha cara, sei lá, mas ela estava se importando demais comigo. E o detalhe é que ela começou a tentar se reaproximar de mim. Um dia apareceu lá em casa de surpresa para a gente conversar. Só que, mesmo sofrendo e mesmo gostando dela, preferi deixar as coisas como estavam. Acabei ouvindo os conselhos da minha mãe, por isso fugi de qualquer possibilidade de reconciliação. Até que, do nada, ela se afastou. Sei lá, deve ter se dado conta de que a nossa história tinha mesmo se acabado, e aí parou de me procurar. Bom, melhor assim, né? Os meses foram passando, até que pouco mais de um ano depois, a saúde da minha mãe começou a se complicar. Tanto que ela acabou sofrendo um derrame. Coitada, ficou entre a vida e a morte. Olha, foi o pior período que eu já passei. Só eu sei como me senti, porque, sinceramente, não sei o que faria da minha vida se perdesse a minha mãe. Olha, foi um momento terrível. Uma fase que eu não gosto nem de lembrar. Graças a Deus, apesar de ter ficado muitos dias internada, ela recebeu alta, embora tenha ficado com aquelas sequelas. Praticamente todo o lado esquerdo do seu corpo ficou paralisado.
a coitada foi obrigada a sair do serviço. Ela gostava tanto de trabalhar. Eu cuidava dela como podia. Me desdobrava em dois para dar conta de tudo. E sabe, coincidência ou não, foi mais ou menos nessa época que a Miriam voltou a me procurar. Do nada, ela me mandou uma mensagem querendo saber como que as coisas estavam. E quando lhe contei o que tinha acontecido com a minha mãe, a reação dessa mulher me surpreendeu. Pelo menos na época eu não sabia se ele estava fazendo aquilo, sei lá, para me impressionar, para não ser indelicada, mas não sei, ela se mostrou tão preocupada, não só comigo, mas com a minha mãe, inclusive. Tanto que fez questão de dar uma passada em casa para ver a gente, me dar um beijo e um abraço na mãe. Eu, sinceramente, não esperava por essa. Até porque na época em que a gente estava junto, ela só se referia à minha mãe para depreciá-la, para tentar nos jogar um contra o outro. Ela acabou passando a tarde toda ali em casa. E quando anoiteceu, fez questão de preparar uma comida para a gente. Olha, confesso que essa mulher me surpreendeu. Eu não esperava mesmo. Não sei, eu podia até estar enganado, mas ela parecia tão mudada. Parecia mais serena, calma. Bom, a gente jantou, depois a minha mãe foi para o quarto. Confesso que senti o baque por aquele reencontro. Apesar de tudo o que tinha acontecido, das nossas brigas, das coisas duras que ela me falou, foi tão bom revê-la. Principalmente porque, repito, ela parecia tão mudada, uma pessoa mais ponderada. Quis saber tudo sobre como andava a minha vida. Inclusive perguntou se eu estava com alguém. Mais do que isso, num certo momento, chegou a perguntar se eu já tinha esquecido. Acabei falando aquilo assim, sabe quando você fala no impulso? Não, Miriam. De vez em quando eu ainda penso em você. Parece que o rosto dessa mulher se iluminou. Deu para notar que ela gostou daquela resposta. Puxa, que bom saber disso, porque eu também penso em você ainda. Eu sempre tive vontade de te mandar mensagem, mesmo depois daquele dia, quando ou te ligar, ou vir te visitar, mas sei lá, eu tinha medo da tua reação. Aliás, você está tão bonito. O fato é que a conversa acabou descambando para esse lado. E no fim, foi inevitável a gente se aproximar e se beijar. Sabe quando você percebe que uma coisa vai acontecer? Como tinha acontecido quando trocamos o nosso primeiro beijo, lá naquele nosso primeiro encontro. Mais uma vez foi dela a iniciativa. E, meu Deus, como eu estava com saudade daquele beijo, daquele abraço, daquele cheiro. Na verdade, dela toda. E como não podia deixar de ser, tudo acabou terminando no meu quarto. Meu Deus, eu pensei que nunca mais aquilo fosse acontecer. Mas ali estávamos, fazendo o amor de novo. E o fato é que tudo isso acabou reacendendo aquela paixão dentro de mim. Aliás, com ela aconteceu exatamente a mesma coisa. Ela mesma confessou que tudo o que sentia tinha voltado com força total. Mesmo assim, mesmo tomado por aquela emoção tão gostosa, tão deliciosa, eu fiquei pensativo quando ela me fez aquela proposta. Gustavo, eu ainda te amo. A gente podia fazer mais uma tentativa. O que você acha? Fiquei pensativo porque
Agora tudo era diferente. Eu não podia simplesmente me mudar para o apartamento dela e deixar minha mãe ali sozinha, no estado em que ela estava. Isso nunca. Repito, depois daquele derrame, ela ficou com sequelas graves. Precisava de mim. Eu seria o mais ingrato dos filhos se a deixasse ele sozinha. E foi exatamente isso que falei para Miriam. Ela ficou me olhando assim em silêncio. Depois fez aquela sugestão. Mas e se você contratasse uma pessoa para cuidar dela? De que jeito, Miriam? O salário que eu ganho mal dá para pagar as minhas contas. Você sabe disso. E outra, eu não me sentiria bem deixar minha mãe aqui sozinha. Você entende? Mesmo sabendo que tem alguém cuidando dela, a mãe até se vira. É uma mulher ativa, mas eu não teria coragem. Virar as costas para minha mãe e nesse estado, desculpa, mas eu não seria capaz. E foi então que, para minha surpresa ainda maior, ela falou aquelas palavras. Olha, Gustavo, eu gosto tanto de você, senti tanto a tua falta nesse tempo todo que eu estou disposta a tudo para a gente se entender. Se a tua mãe topar, ela também pode morar com a gente lá no apartamento, ou então, sei lá, se ela deixar, eu me mudo para cá. Você está falando sério, Miriam? É claro que eu tô. Mas você acha que daria certo? Gustavo, só tem um jeito de saber. É tentando. Fala com ela. Veja o que ela acha. Depois você me conta. Olha, eu fiquei numa empolgação, numa alegria. Porque apesar de tudo, eu não tinha esquecido da Miriam. Ainda sofria com aquela separação. Preferi conversar com a minha mãe, mas sem a presença da Miriam, até para não pressioná-la. E até para a conversa não terminar em discussão, dependendo da resposta que ela daria. Sei lá, mas parecia até que eu estava adivinhando, viu? A mãe não recebia muito bem aquela sugestão. Até achei estranho, porque ela tinha recebido a menina tão bem ali em casa. A tratou assim de um modo tão respeitoso. Mas bastou eu dizer que a gente estava pensando em reatar para ela ter aquela reação. Sabe, reação ruim, que eu não esperava, porque você está falando sério. Meu Deus, não basta o que ela fez você sofrer? Você quer passar por tudo de novo? Será que você vai ser capaz de me deixar aqui sozinho nessa casa? Calma, mãe. Não vou te deixar sozinha, não. Que ideia! Deixa eu terminar de falar. A Miriam, ela quer que a senhora vá morar com a gente. Morar com vocês no apartamento dela, mas nem pensar. Nem morta. Que eu vou deixar minha casa para morar com gente estranha. Minha mãe se alterou. Praticamente nem me deixou falar. Sabe, não gostou da ideia. Deixou bem claro que não sairia da casa dela por nada desse mundo. E que também não tinha sido do seu agrado, sabe que eu e a Miriam estávamos pensando em reatar. Por tudo que já tinha acontecido, para ela a Miriam não era a mulher certa para mim. E tudo isso me deixou tão triste. Sabe, eu fiquei tão frustrado. Porque eu queria ser feliz. Retomar o meu namoro com a Miriam. Mas não queria me desentender com a minha mãe. Depois foi um dilema. Porque fiquei pensando num jeito de contar para a Miriam o resultado da minha conversa com a mãe. Só que antes que isso acontecesse, minha mãe veio falar comigo de novo. E olha, foi mais uma surpresa. Porque entre uma coisa e outra, ela falou aquilo.
Gustavo, eu andei pensando naquilo que a gente conversou. E sei lá, eu acho que não tenho o direito, né, de interferir na tua vida. Me meter nas tuas escolhas. Se você gosta mesmo da Mira, se vocês estão mesmo pensando em fazer mais uma tentativa, não sou eu que vou dar o contra. Sério, mãe? Puxa vida, mãe, você não sabe como que eu estou feliz ouvindo a senhora falar isso. Quer dizer, então, que a senhora aceita morar com a gente? Não, filho. Não falei isso. Não quero atrapalhar. Vocês vão começar uma vida juntos e acho que a minha presença só ia incomodar. Tirar a privacidade de vocês. Mãe, sem a senhora, eu não vou morar com ela. A senhora não vai atrapalhar coisa nenhuma. Foi a própria Mina que pediu que eu conversasse com a senhora. E de mais a mais, você acha que eu vou deixar a senhora sozinha aqui, precisando de mim? Foram muitas conversas que tivemos sobre esse mesmo assunto. Inclusive, com a participação da Mina depois. Até que, no fim, minha mãe finalmente concordou em passar uns tempos no apartamento dela. Uns tempos. Sabe, eu fiquei tão feliz porque as duas se dispuseram a se entender, a parar de brigar. Me prometeram, inclusive. E no fim, quem saiu no lucro fui eu. Para minha alegria, pelo menos até agora está dando tudo certo. Parece que elas realmente se acertaram. Pelo menos pararam de brigar. E o meu relacionamento com a Mira não podia estar melhor. Por um lado, foi até bom termos ficado aquele tempo todo separados. Porque assim, o que sentíamos um pelo outro, sei lá, parece que amadureceu. Na primeira vez, quando a gente se juntou, tudo aconteceu tão rápido que nenhum dos dois teve tempo de assimilar, de conhecer o outro. Foi uma mudança assim muito grande, e da noite para o dia. E até mesmo a própria Mira, que já tinha uma experiência anterior, já tinha sido casada, sentiu a pressão e no fim a gente acabou se afastando. Por isso, acho até que essa separação foi boa. Porque hoje, nossa relação parece que está mais madura, assim, mais forte. E para aumentar minha felicidade, ela está esperando o nosso primeiro filho. Isso também, pelo menos eu acho, acabou aproximando as duas, né? Ela e a minha mãe, porque quando soube que seria avó, minha mãe ficou mais feliz do que eu, para você ter uma ideia. Hoje posso dizer que estou muito feliz, feliz mesmo, porque tenho uma família que sempre sonhei para mim. Já perdi essa mulher uma vez, apesar de não ter sido culpa minha, mas nada nesse mundo vai nos afastar de novo, ainda menos agora, né? Que ela vai me dar um filho. Meu Deus, só o que eu quero é ser feliz. Ter essa mulher aqui comigo até meu último suspiro, até o fim dos meus dias. Sabe, alguém pode dizer, calma, porque deixa o tempo passar. Tá tudo bem agora, mas quando duas pessoas se desentendem, é perigoso a qualquer momento. Quer saber? Não penso no futuro, penso no agora. Se vai acabar amanhã ou depois da manhã, não quero saber. A única coisa que me importa é que eu estou feliz com a minha mãezinha aqui do meu lado e do outro lado, a mulher da minha vida.